Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre as provas no direito processual do trabalho. O conceito, o objeto, os princípios e os meios de prova. Conceito de prova no direito processual do trabalho. Prova é o meio lícito para demonstrar a veracidade ou não de determinado fato, com a finalidade de convencer o juiz acerca da existência ou inexistência do fato alegado. Qual é o objeto da prova? O objeto da prova é o convencimento do juiz e dos demais sujeitos do processo acerca da veracidade do fato, mas principalmente o convencimento do juiz, porque é ele que vai julgar o processo. Existem alguns princípios aplicáveis ao processo, e especificamente princípios processuais relacionados com as provas. Alguns princípios estão previstos na Constituição da República e outros estão previstos na legislação processual trabalhista ou civil. Para mim, o princípio mais importante do direito processual é o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. O princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República. As partes têm o direito fundamental de se manifestarem reciprocamente sobre as provas apresentadas. E o legislador constituinte, no artigo 5º, inciso 55, estabeleceu que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, diante desse princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, as partes também devem ter igualdade de oportunidades para apresentarem as suas provas nos momentos processuais próprios. Quem determina a produção da prova é o juiz. É o juiz que determina a produção da prova. E lá no Código de Processo Civil, o artigo 370 dispõe: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, diante dos meios de provas existentes, e nós veremos quais são, as partes devem possuir a igualdade de oportunidades de produzirem as provas e de se manifestarem sobre a prova produzida pela parte contrária. Assim, haverá respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. O direito ao contraditório e à ampla defesa não é apenas um direito constitucional e reconhecido pelos tratados internacionais. Podemos afirmar que se trata de um direito sagrado. Segundo a tradição judaico-cristã, lá no livro Gênesis, capítulo 4, versículo 9, consta que quando Caim matou Abel, Deus perguntou a Caim:
onde está seu irmão? Consta ainda que Caim respondeu: não sei. Por acaso sou eu tutor de meu irmão? Segundo a mesma tradição judaico-cristã, Deus é onipresente e onisciente. Ele viu e sabia que Caim matara Abel. Por que então perguntou a Caim: onde está seu irmão? A resposta é simples. Foi para assegurar-lhe o direito sagrado de contraditório e ampla defesa. A prova é uma necessidade. Portanto, outro princípio importante relacionado com a prova é o princípio da necessidade da prova. As alegações das partes em juízo não são suficientes para demonstrar a verdade ou não de determinado fato. É necessário que a parte faça a prova de suas alegações, porque os fatos não provados são inexistentes no processo. Outro princípio é o princípio da unidade da prova. A prova deve ser examinada em seu conjunto, formando um todo unitário, em função do que não se deve apreciar a prova isoladamente. É por isso que o meio de prova que será utilizado deve ser analisado pela parte, melhor dizendo, pelo advogado da parte, antes da sua apresentação, porque às vezes um meio de prova ele beneficia em parte, mas prejudica em outra parte. Então, se o meio de prova a ser utilizado for mais prejudicial do que benéfico, é melhor não utilizá-lo, porque a prova será apreciada de forma unitária, não podendo ser utilizada a parte boa e desprezada a parte ruim. Outro princípio constitucional do processo, importantíssimo, é o princípio da proibição da prova ilícita. Lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição da República, esse princípio constitucional está consagrado com a seguinte redação: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E o Supremo Tribunal Federal também já reconheceu que as provas derivadas das provas ilícitas também são provas ilícitas. É a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a prova ilícita, o tronco da árvore, não pode ser admitida, os frutos dessa árvore também não produzirá prova que seja aproveitável. Se o tronco da árvore é a prova ilícita, os frutos produzidos por essa árvore são também ilícitos. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Um exemplo de prova ilícita no direito processual do trabalho: a prova obtida mediante revista íntima. Ela é ilícita porque o artigo 373, dígito A da CLT, veda a revista íntima. 373, dígito A da CLT. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado
Inciso sexto, proceder o empregador ou prepostos a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Portanto, a revista íntima é prova ilícita. Artigo 373, dígito A, inciso sexto. É vedado ao empregador proceder a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Apesar de esse artigo 373, dígito A, estar inserido no capítulo 3º do título 2º da CLT, aquele que trata do contrato, da proteção do trabalho da mulher, apesar de ser um artigo voltado para a proteção da mulher, essa vedação à revista íntima também se aplica aos empregados, porque o texto constitucional, lá no artigo 5º, estabelece que todos são iguais perante a lei. E lá no inciso 2º, assegura a igualdade de direitos entre homens e mulheres, nos termos desta Constituição, não podendo a norma infraconstitucional estabelecer situação desigual. De forma que a vedação à revista íntima do 373, dígito A, inciso 6º, também se aplicará aos empregados. E se nessa revista íntima o empregado ou a empregada for surpreendido com um objeto de furto, a prova será ilícita, porque a revista íntima é prova ilícita. O empregador tem o poder de direção, mas esse poder de direção não pode violar direitos fundamentais. Dentro do ambiente de trabalho, o empregador pode instalar câmeras de vídeo para fiscalizar o trabalho dos seus empregados, desde que a câmera de vídeo não invada a privacidade, não podendo ser instalada a câmera de vídeo em banheiros, vestiários, mas no ambiente de trabalho, em que todos os empregados estão, não há impedimento. E assim haverá fiscalização, que decorre do poder de direção do empregador. Mas a revista íntima é vedada. Nós já encontramos na jurisprudência várias decisões condenando empresas que realizaram revistas íntimas, como, por exemplo, uma fábrica de lingerie que obrigava as suas empregadas, no final do expediente, a se despirem para verificar se elas não estavam furtando o que era produzido na fábrica de lingerie. Prova ilícita se obtida a confirmação do furto, porque a revista íntima é proibida. 373, dígito A, inciso 6º. Outro exemplo de prova ilícita: a escuta telefônica sem autorização judicial e sem a finalidade de investigação criminal e instrução processual penal. Essa prova também é ilícita. No texto constitucional, o artigo 5º, inciso 12, estabelece: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. No caso, a lei que regulamenta esse inciso 12 do artigo 5º é a Lei 9.296 de 1996. Imaginemos que o empregador, sem autorização judicial, sem ser para investigação criminal ou instrução processual penal, o empregador
resolva gravar a conversa telefônica do seu empregado. E assim, durante a conversa telefônica, o empregado esteja negociando com um comparsa o horário, dia e local em que o caminhão da empresa com a mercadoria que será desviada estacionará em determinado posto de combustível na rodovia, para que lá o comparsa possa cometer o crime, fingindo que houve um assalto, dele também participando o motorista. Essa conversa telefônica é uma confissão. Seria uma confissão. No entanto, essa escuta telefônica sem autorização judicial é ilícita, é inadmissível. Portanto, essa prova escuta telefônica é uma prova ilícita e, da mesma forma, a suposta confissão do empregado será prova ilícita também. Outro princípio constitucional do processo importantíssimo é o princípio do livre convencimento. Este princípio também é denominado princípio da persuasão racional. Esse princípio do livre convencimento nós vamos encontrar na CLT, lá no artigo 765. O artigo 765 da CLT dispõe: os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, ao determinar a produção de provas, o juiz do trabalho estará buscando o seu livre convencimento. No final do século passado, essa postura do magistrado no processo civil não era admitida. Entendia-se que o juiz não podia determinar a produção de provas. Ele tinha que aguardar a manifestação das partes. O juiz ficava inerte, sem poder determinar a prática de atos processuais, porque o entendimento era de que, se assim agisse, o juiz perdia a sua imparcialidade. Mas no direito processual do trabalho, o artigo 765 já dava ao juiz do trabalho esse poder de determinar a produção de provas. Portanto, a CLT já estava mais avançada do que o então Código de Processo Civil de 1973. Depois passou-se a admitir que o juiz tivesse o chamado poder instrutório, e com esse poder instrutório o juiz pudesse determinar a produção de provas. O atual Código de Processo Civil é no mesmo sentido. Basta verificarmos o que diz o artigo 371 do CPC. O artigo 371 do CPC dispõe: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará nas decisões as razões da formação do seu convencimento. Então, o artigo do livre convencimento motivado do Código de Processo Civil é o artigo 371. Mas a legislação processual, a doutrina processual civil e a jurisprudência admitem que o juiz do trabalho que o juiz no Código de Processo Civil possa determinar a produção de provas sem perder a imparcialidade, o que já era admitido no Código na consolidação das leis do trabalho, conforme vimos no artigo 765. A CLT também dispõe, no artigo 832,
que da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Então, ao julgar, o juiz vai fundamentar a sua decisão. É o livre convencimento motivado. Ele, baseado na prova dos autos, ele vai dizer o que formou o seu convencimento. A Constituição da República, no artigo 93, inciso 11, estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada. E essa fundamentação será feita buscando o juiz no processo as provas que formaram o seu convencimento. Outro princípio importante do direito processual do trabalho é o princípio da oralidade. No processo do trabalho, as provas devem ser realizadas preferencialmente na audiência de instrução e julgamento, isto é, oralmente e na presença do juiz, com exclusão das provas documentais que acompanharão a petição inicial e a contestação. As demais provas, excluindo também a prova pericial, as demais provas são provas produzidas na audiência. Tanto é que lá no artigo 845 da CLT, ele diz: o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Então, as provas orais, depoimento pessoal, confissão, prova testemunhal, são provas produzidas na audiência. O artigo 848 da CLT diz: terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz, ex officio, ou a requerimento de qualquer juiz temporário, que não existe mais, Esse artigo estava se referindo aos juízes classistas, interrogar os litigantes. O interrogatório aqui mencionado nada mais é do que o depoimento pessoal do reclamante e do reclamado. Artigo 852 da CLT. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. Na própria audiência em que a decisão é proferida, as partes são notificadas. Isso se a sentença é proferida na própria audiência de instrução, como deveria ocorrer. Na prática não é assim que acontece. Na maioria das vezes, terminada a instrução, o juiz não julga, a decisão é proferida em outro momento e as partes são intimadas. 852, dígito H da CLT. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Então, o princípio da oralidade é um princípio importantíssimo no direito processual do trabalho. Princípio da imediação, também relacionado com o princípio da oralidade. O princípio da imediação estabelece que o juiz, como diretor do processo, colhe direta e imediatamente a prova. Lá no artigo 765, já lido, 848, nós vamos ter relação com esse princípio. E o artigo 852, dígito D, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Então, a presença do juiz é importantíssima. É por isso que o juiz que realizou a audiência de instrução
é o juiz que deve julgar o processo, salvo nos casos em que a legislação processual dispense essa vinculação. Porque foi o juiz que colheu a prova que está mais preparado para decidir. Foi ele que ouviu a parte prestando depoimento pessoal, foi ele que ouviu a testemunha apresentar o seu testemunho, foi ele que olhou nos olhos da parte e da testemunha, sentiu a entonação da voz, percebeu os momentos de titubeação para responder às perguntas. E assim foi formando o seu convencimento. Agora, aquele juiz que apenas lê nos autos do processo eletrônico o que foi escrito, o que as partes falaram, o que as testemunhas falaram, isso é muito frio. A imediação é importantíssima no processo do trabalho. Esse é o fundamento, a necessidade de presença física do juiz ouvindo as partes. Princípio da aquisição processual. A prova produzida passa a pertencer ao processo, independentemente de quem a produziu. Mais para frente nós falaremos sobre o ônus da prova. Há provas que devem ser produzidas pelo reclamante, pelo autor da ação. E há provas que devem ser produzidas pelo reclamado, o réu da ação. Cada um tem o seu ônus. Há uma divisão do ônus da prova. O fato constitutivo é o ônus do reclamante. O fato modificativo, impeditivo ou extintivo é o ônus do reclamado. Mas, se o reclamante produzir a prova que competia à parte contrária, não haverá impedimento ao juiz de apreciar essa prova, porque a prova produzida passa a pertencer ao processo. Esse é o princípio da aquisição processual. Por isso, ao irem para uma audiência de instrução, os advogados devem reler aquilo que escreveram na petição inicial, na contestação, e verificarem a prova que tem que produzir, para não fazerem produção de prova do colega. Porque uma vez produzida a prova, ela passa a pertencer ao processo. Princípio da aquisição processual. Alguns doutrinadores alegam a existência do princípio indúbio pro mísero. Segundo esse princípio indúbio pro mísero, na dúvida, a prova, a decisão deveria ser favorável ao empregado, né? Na dúvida, interpreta-se a favor do empregado. Então, de acordo com esse princípio indúbio pro mísero, o juiz, em caso de dúvida razoável, poderá interpretar a prova em benefício do empregado, em decorrência daquele princípio de proteção do direito material do trabalho, do direito do trabalho, aplicando aqui no direito processual do trabalho. Mas esse princípio não é aceito pacificamente pela doutrina e pela jurisprudência, porque o juiz deve assegurar o tratamento igualitário às partes no processo, existindo, portanto, divergência jurisprudencial sobre o tema. Entendemos que, se houver dúvida, o juiz deve verificar a quem competia provar. Se o ônus da prova era do reclamante e ele não se desincumbiu do ônus da prova, a decisão deve ser de improcedência do pedido. Se o ônus da prova era do reclamado e o reclamado não se desincumbiu do seu ônus probandi, a decisão deve ser de procedência dos pedidos, não se aplicando, portanto, esse princípio indúbio pro mísero. O último princípio relacionado com as provas é o princípio da busca da verdade real. Esse princípio da busca da verdade real está relacionado com a ampla liberdade na busca dos elementos probatórios,
que forma o convencimento do juiz. E o fundamento para isso é o artigo 765 da CLT, é o artigo 852, dígito D da CLT, e também o artigo 371 do CPC. O juiz tem liberdade na apreciação das provas, mas no processo do trabalho, o juiz pode determinar a produção de atos processuais na busca da verdade real. Um exemplo para esse princípio da busca da verdade real. Imaginemos a seguinte situação: o empregado propôs reclamação trabalhista. O empregador não apresentou contestação e nem compareceu à audiência. Pela regra do artigo 844, segunda parte, se o empregador não comparece à audiência e não há apresentação de contestação por parte do seu advogado, ele será revel e confesso quanto à matéria de fato. Mesmo assim, na audiência, o juiz resolve ouvir o reclamante, colher o depoimento pessoal do reclamante. Ora, por que o juiz vai querer, por qual motivo o juiz deseja ouvir o reclamante? Para buscar a verdade real. Mas o reclamado não compareceu à audiência, o reclamado não apresentou contestação. Aplica-se a confissão ficta, sim, mas se no depoimento pessoal o reclamante confessar, estaremos diante da confissão real. Então, na busca da verdade real, ao invés de se contentar com a confissão ficta, é comum o juiz do trabalho colher o depoimento pessoal do reclamante e para tentar buscar a verdade real. E dependendo do que o reclamante falar, poderá ocorrer a confissão. A confissão é a admissão como verdade de fato contrário ao interesse de quem está prestando o depoimento pessoal. Então, esses são os princípios do direito processual do trabalho relacionados com a prova. No próximo vídeo, falaremos sobre o objeto da prova, o que provar, falaremos sobre o ônus da prova, quem deve provar, e falaremos sobre os meios de prova, como provar. Até o próximo vídeo.